Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e eu estou aqui hoje para falar principalmente, né, do mangá Nodame Cantabile, edição da MPEG. Eu recebi esta semana, não da forma como eu esperava, mas por meios um tanto tortuosos, né, por caminhos assim diferentes, porque eu tinha feito a assinatura pela MPEG ano passado, logo que foi anunciado, a assinatura de metade da coleção. Só que o que aconteceu é que a minha assinatura só ia chegar no dia 21 de julho e não quando a maioria das pessoas já estava recebendo porque tinha encomendado no Amazon e por outros meios. Aí deu 21 de julho e a encomenda não chegou. E ela acabou se perdendo no correio. Nunca vi aquilo, sumiu, eu tive que ir à agência do correio, etc. Mas efetivamente, né, na sexta-feira agora, ela chegou, só que eu tinha que ir, né, eu estava de saída para o Anime Summit, que é um evento que acontece aqui em Brasília já há algum tempo. Então eu fui na sexta, eu estou gravando no domingo, eu vou de novo porque minha menina chegou ontem de férias e eu comprei o ingresso para ir com ela hoje. Então eu deveria ter gravado esse programa na sexta-feira ou no sábado, mas foram dias muito corridos e as férias já acabaram. Mas enfim, e aí no sábado, na sexta-feira chegou, mas chegou isso aqui, ó, chegou uma caixinha da MPEG, da editora, tá? Eles tinham pego meu endereço para me enviarem alguns mangás. E eu sou muito grata, eu agradeço bastante e vou mostrar, antes de falar de Nodame, vou mostrar o que veio na caixinha. E a minha assinatura veio na caixinha. Eu imagino que seja, porque o correio me respondeu dizendo que já tinha sido regularizado porque a minha encomenda já tinha chegado na sexta-feira. Então, o que veio nesta caixinha, né? Veio o volume 1 desse mangá Ladrão de Mundos, que eu não conheço. Não conheço esse mangá aqui, tem que até ver do que se trata. Veio essa edição aqui de Sirius, Estrelas Gêmeas, tá? Que não é um mangá japonês, né? Mas foi uma das primeiras, eu lembro que foi um dos primeiros materiais que a MPEG lançou. Veio 2 volumes de Girl Crush, que é, né, um mangá que é mangá mesmo e que trata, né, de meninas que são apaixonadas por K-pop japonesas. Veio os 2 primeiros volumes de Cream Meme. Esse volume 1 aqui eu já tinha comprado, eu tenho em casa, eu só não fiz resenha, mas eu tenho que meu marido pegou para ler, guardou o mangá e não me devolveu. E quando a minha menina chegou e olhou a caixa, ela disse: mãe, eu estou com vontade de ler. Eu falei: não, você pode ler. E eu acho até interessante que ela se interessa, ela gosta, né, de mangás, mas ela, se você sugerir para ela alguma coisa, muito provavelmente ela não vai querer ler. Ela tem que chegar a isso pela vontade dela. Então foi assim que ela chegou em Precure, por exemplo, que ela gosta muito, foi pela sua vontade, né? E veio, claro, né, a minha assinatura de Nodame. Esse eu não abri porque eu já tinha aberto o outro que eu comprei no Amazon. E a Amazon me entregou com menos 24 horas, tá? Eu fiquei reclamando bastante que a minha assinatura não tinha chegado. Chorominguei bastante porque eu queria ver Nodame, eu queria ter esse mangá na minha mão. Eu queria poder, né, experimentar uma releitura de Nodame pela edição brasileira. Assim, e um dos brindes da assinatura é esse caderninho de notação musical, né? Provavelmente eu não usarei, mas guardarei com carinho. Não sei se voltarei a estudar música em algum momento da minha vida, não sei mesmo, né? Mas, de qualquer forma, né, é sempre um prazer ler Nodame, né? E reler, né, o volume, eu sentei ontem para reler, né? Foi uma leitura, como são 2 volumes, foi uma leitura atenta, em que eu fui fazendo algumas anotações, por aí vai. Foi uma leitura que demorou, sei lá, 1h30, 2 horas para que eu concluísse, porque são 2 volumes do
do original. Então, sim, vou começar efetivamente o programa, já comecei, a introdução ficou meio enrolada, mas agora eu vou falar propriamente do mangá, né, da edição nacional, comparando em alguns aspectos com a edição norte-americana que eu tenho, né, a primeira edição norte-americana, né, não a edição que efetivamente completou o mangá, que é a da Kodansha. A edição que eu tenho é a edição da Del Rey, uma editora que não existe mais, ou se existe, não publica mais mangá, desde que a Kodansha entrou no mercado norte-americano. Então, todas as séries que a Del Rey publicava, Nodame Cantabile, que eu colecionava, Life, a do Cantarella, do César Borja, todas elas foram descontinuadas por conta da entrada da Kodansha. A Kodansha terminou de publicar Nodame nos Estados Unidos, mas eu só me lembro em formato digital, acho que não chegou a sair em papel. Life eu nem sei se eles terminaram. E Cantarella foi mais um problema da autora, porque além, né, de não ter terminado, porque acabou o contrato, etc., e por aí vai, a autora também colocou o mangá em hiato, e aí quando ela retornou, ela terminou o mangá de forma muito corrida e muito ineficiente, né, eu diria. Mas eu posso depois fazer um episódio inteiro sobre César Borja, né, da família Borja, da infame família Borja, porque as japonesas adoram o César Borja. Então vamos agora falar do mangá da MPEG. Então, a MPEG está lançando a coleção comemorativa dos 20 anos de Nodame Cantabile, que foi lançada no Japão com novas capas redesenhadas pela autora. Então, originalmente, Nodame Cantabile foi publicada entre 2001 e 2010. Tem 25 volumes, se não me engano, 23 da história original e 2, né, do Nodame Cantabile Encore, se não me engano. São 2 volumes mais de Gaiden, etc. Em 2021, a autora lançou a edição comemorativa com 13 volumes e que reúne os volumes originais e mais material extra que ela desenhou. Esse material extra, inclusive, são pequenas histórias, né, gaidenzinhos que estão aqui no final. Então, ó, Lesson 0, né, lição 0. E, inclusive, né, nesta edição nova, a autora, ela se desculpa porque o traço mudou, né, entre o fim de Nodame Cantabile e o que ela desenha hoje. O traço dela sofreu alguma alteração e, por conta disso, ela não consegue mais desenhar as personagens exatamente como ela desenhava quando o mangá terminou, né, lá em 2010. Nodame Cantabile teve 2 temporadas de anime, teve várias, né, temporadas também de dorama e filme para o cinema. É uma série de grande sucesso. Fez muito sucesso no Japão e fez um sucesso fora da bolha. Por quê? É um mangá josei, então é um mangá voltado, né, para um público feminino mais adulto. Este mangá ele foi publicado na revista Kiss, que é uma revista pensada, né, uma revista josei moderna. Moderna em que sentido? Né? Ela está voltada para aquela jovem que está terminando o ensino médio, que está na universidade, que está no mercado de trabalho. As histórias, né, normalmente são variadas nesse sentido, que você pode ter desde a protagonista adolescente, no final da adolescência, até essa mulher que está no mercado de trabalho, que quer casar ou não quer casar, e enfim. Por que eu estou dizendo que é uma revista moderna? Porque há revistas como For Miss, né, MRS. Né, para senhoras, né, ou Elegance Eve, são revistas josei para um público mais velho, né, e que tem como objetivo muitas vezes a mulher casada, a mulher que não tem uma vida profissional, no máximo trabalha em meio período, que vai ter dramas, né, muito mais focados em mulheres assim, né, atualmente, principalmente, conforme o público vai envelhecendo, com 30 e tantos, 40 e tantos anos, com filhos e por aí vai. A Kiss é uma revista mais jovem, por assim dizer, né? Então, Nodame, por exemplo, a protagonista aqui,
ela é uma universitária, né, que estuda numa faculdade de música. Quando Nodame Cantabile saiu, fez um sucesso danado, e eu já fiz um programa sobre Nodame quando o mangá foi anunciado, porque ela estourou a bolha na medida em que ela conseguiu atrair um público que não é o público alvo daquela revista. Então, eu lembro que na época que Nodame estava saindo, eu sempre que encontro, eu posto, né, aquelas pesquisas de opinião feitas no Japão, né? Vou atrás, traduzo, ou pego, por exemplo, em sites como Sora News, que já traduziram para o inglês e colocam em português e coisa e tal. Então era muito interessante ver o quanto Nodame chegou num público que normalmente que era um público inesperado. Nodame era um mangá que tinha uma grande penetração entre o público masculino com mais de 40, 50 anos, ou seja, gente que talvez gostasse de música e passou a ler Nodame porque Nodame falava desse universo da música. Não está na versão brasileira, mas está na original no sentido dos voluminhos, né? Porque a capa, né, do mangá, né, original de Nodame, em cada uma das capas, Nodame aparecia tocando um instrumento musical diferente. Nodame toca piano, né? Ela é pianista, ela não toca todos esses instrumentos. Mas a própria autora ela diz assim, ó, aqui na abertura, que eles colocaram, não é que a nossa edição seja pobre por causa disso, ela tem outras notas, tá? Ela tem outras notas, ela é a edição comemorativa, ela não é a edição original. Então, uma nota da autora aqui, da Tomoko Ninomiya. Eu sempre invejei pessoas que tocavam piano, porque parece tão bonito, isso é tão lindo, mas ouvir música clássica é muito diferente de escrever um quadrinho sobre isso. Quando eu desenho a imagem de um piano nos quadrinhos, às vezes eu fico frustrada, né? Mas eu vou fazer o meu melhor. Então, assim, tem essa notinha aqui, né? Porque gostar de música e desenhar música. E lendo Nodame, relendo, né, agora, eu fui recordar da potência desse mangá. Porque a autora, mesmo sem o som, e isso é típico de mangá de música, né, ou de balé, os bem desenhados, né, mesmo sem o som, você consegue imaginar como é que aquilo está sendo feito, você consegue sentir a paixão das personagens por aquilo que elas estão fazendo. E isso é muito empolgante, isso é muito legal, né, de Nodame. Ele vai arrastando a gente, você consegue sentir o drama das personagens, né, de não conseguirem atingir seus objetivos, suas frustrações, suas limitações e por aí vai. E algo que é comum nos mangás de música, no final, né, ao longo dele, vem uma lista de todas as peças que aparecem. Então, assim, ó, tem aqui atrás, ó, a lista de todas as músicas, as sinfonias que foram usadas nesse volume. Aliás, já comecei a desmontar, né? O volume ele tem uma sobrecapa bonita. Eu, Valéria, não gosto de mangás com sobrecapa. Eu prefiro que tenha uma capa única, mas eu sei que a sobrecapa ela é algo que enobrece uma publicação, etc. Só que para mim ela dificulta a leitura, eu fico com pena de estragar a sobrecapa. Então, geralmente eu tiro a sobrecapa e deixo guardado em algum lugar. A capa, né, por dentro é assim, né? E aqui a gente tem a lista, né, do programa número 1, né? Esse tipo de coisa é legal, porque daquilo que aconteceu quando o Nodame estava sendo lançado no Japão, foi que Nodame acabou, né, ajudando a vender CDs de música. Isso aconteceu também, né, com outros mangás de música, como Aozora Yel, né, que é um mangá shoujo, da mesma autora do Ore Monogatari, da roteirista de Ore Monogatari. Né, a Aozoriel também, né, que era sobre uma banda de colégio, etc., também tem lá, né, ajudou a vender CD, a música de Aozoriel. Então, Nodame ajudou a vender vários CDs, né, de música erudita, né, assim como livros de música erudita, assim como estimular pessoas a começarem a estudar música por conta do mangá. A edição brasileira, né, ela veio também, além daquele livro de notação, né, da assinatura, acho que só veio com a assinatura, veio com esse cartão aqui, que é uma reprodução da capa número 1,
muito bonito. Eu espero que todos venham, né? Porque eu acho isso muito legal mesmo, né? Aqui o programa número 1, acredito que a leitura desse QR Code vai te fazer chegar a talvez a uma, eu nem fiz, eu podia ter feito, esqueci, a uma lista, talvez no Spotify, com todas essas músicas e sinfonias e tal. E a gente tem um marcador, né? Com a Nodame aqui. Essa daqui, né? A Nodame tocando, acho que é violino, mas pode ser viola também, porque parece bem grande, né? Aí eu não sei se é violino ou viola, né? E eu lembro que eu devia ter pego na estante, deve estar tá aqui pertinho, né? Que eu lembro quando eu estava lendo Nodame, eu comprei um livro, né? Tudo sobre orquestra, né? Tipo um manual. Eu tenho mania, hoje nem tanto, né? Mas já tive mania de ter um manual de tudo, né? Então tem um livro geral sobre arqueologia, um livro geral sobre direito canônico, né? Então eu tenho esse livro lá, né? Para saber como é que funciona uma orquestra, né? E aí descobri que o piano não é parte da orquestra, o piano é um instrumento convidado da orquestra, da mesma maneira que a harpa, porque o instrumento central na orquestra, o centro da orquestra, o coração da orquestra é o violino, né? E o primeiro violino, que é chamado de Spala, a gente tem no mangá, a edição americana anterior tem, então eu imagino que no original japonês, e eu não tenho nenhum volume original japonês, vem as notinhas, né, explicando, né, essas questões. Nós temos, então, né, a explicação dos termos que as personagens estão usando normalmente dentro da história, né? O mangá se chama Nodame Cantabile, né, por conta da protagonista, que é a Noda Megumi, que é essa estudante de piano genial, ela é brilhante, mas ela não tem disciplina, ela não tem método, ela não tem bem um objetivo na vida, até que o objetivo dela vira conseguir, né, conquistar o seu senpai, que é o Chiaki, né, e relendo, né, o mangá, já fazia muitos anos que eu não lia Nodame, eu recupero, né, uma ideia anterior, que apesar do mangá se chamar Nodame Cantabile, o protagonista do mangá não é Nodame, o protagonista é o Chiaki, né, Shinichi Chiaki. O mangá abre com o Chiaki. Quem é Chiaki? Chiaki é um garoto de uma família muito rica, de uma família que tem tradição na música, o pai, a mãe, etc. Ele morou muito tempo na Europa, ele tem, né, uma admiração muito grande, né, por esse maestro, que é o maestro Vieira, que aparece aqui no início. Então ele sonha, né, em ser aluno do Vieira em Viena, ele sonha em tocar na orquestra, porque o Chiaki, quando a gente abre, né, o mangá, ele é aluno do curso de piano, né, então ele sonha em tocar, né, na orquestra do Vieira. E só que o Chiaki, que é um rapaz rico, né, e que teve que voltar para o Japão quando os pais se separaram, ele tem uma série de problemas emocionais, né? Ele passou por uma situação de pouso forçado em avião, então ele morre de medo de voar, então ele nunca mais saiu do Japão, porque o avião quase caiu e ele tem medo de entrar em avião. Ele tem medo também, né, do mar, porque para ele o mar lembra o céu, né? Então, porque perguntam para ele, né, a ex quase namorada ficante dele pergunta por que você não vai de navio então para a Europa? E aí ele diz que o oceano é como o céu. Então ele tem uma série de traumas e ele está muito perdido na vida dele em relação ao que ele vai fazer do futuro, porque embora ele esteja estudando piano, a paixão dele, né, é pela regência, né? Ele gostaria, né, de reger uma orquestra, mas ele não sabe disso ainda. E tudo acontece muito rápido nesses 2 primeiros volumes, porque o Chiaki, ele consegue entender, né, finalmente a sua paixão, qual é a sua paixão, onde o seu coração está, já nesses 2 primeiros volumes, né? Eu não lembrava que era tão rápido o desenvolvimento da história, e o quanto desde o início, né, o Chiaki, ele é capturado pela Nodame. A Nodame, né, vai se tornar uma espécie de musa do Chiaki, na medida que ela guia o Chiaki, mas ela guia de forma caótica, porque a Nodame é uma pessoa caótica. Conforme o mangá vai avançando, o Chiaki, ele vai também ajudar a Nodame, né, a ajustar um pouco a sua vida, inclusive a desenvolver melhor o seu talento. Mas no início, né, é uma relação
que se baseia muito. Eu até falei disso quando eu falei em algum momento de Lovely Complex. É uma estrutura de comédia japonesa em que você tem duas personagens que são muito antagônicas, né? E que o humor é feito em relação nessa relação. Vou botar vai aparecer um disclaimer em algum lugar explicando o que é. Então, ou é o gordo e o magro. E isso, o Japão desenvolveu isso, mas isso também você vê na comédia ocidental. É o gordo e o magro, é o sério e o bobão, né? É o inteligente e o burro, é o alto e o baixo, e que normalmente esse humor se dá, né, de uma maneira até muito física. Então, o Chiaki bate na Nodame, mas não é um bater que é bater, né? É o recurso humorístico da coisa. Não se trata de violência doméstica nem de relacionamento tóxico, que fique claro para quem tem medo dessas coisas. Inclusive a autora discute isso no final, que nos anos 90, o mangá é de 2001, né? Começa em 2001, mas ela escreve lá numa nota do final, que é dessa edição nova, que nos anos 90 era possível colocar esse humor físico dentro dos mangás, que vem desses programas de humor de televisão, mas que hoje, talvez, refazendo Nodame, se ela fizesse hoje, ela não colocaria, porque aquilo poderia ser lido como uma violência de um homem contra uma mulher. Então é muito comum Nodame aparecer com um grande galo na cabeça, né? Porque Oshiaki ou outra personagem lhe deu uma pancada. Mas há pancadas que são pancadas reais. Então, o Chiaki, ele começa o mangá, né, o primeiro volume, em crise com seu professor, tutor, que é o professor Eto, que depois vai dar aula para Nodame. Depois ele vai ser professor de Nodame, porque ele é um professor que bate nos alunos, ele tem um leque, ele bate nos alunos, ele é extremamente violento com esses alunos, e professor bater em aluno no Japão. Isso existe. Não é que não seja algo, mas é algo que é percebido como aceitável por alguns, pelos mais velhos, numa relação que é uma relação de disciplina e hierarquia. E volta e meia aparece notícia, eu até já fiz posts no blog sobre isso, sobre professores que bateram em alunos e que esses alunos terminaram feridos de forma, né, e que a coisa desandou. Então, assim, no Brasil, não é aceitável que um professor levante a mão para um aluno. E eu, Valéria, né, eu conheço professores que são defensores da volta, né, dos castigos físicos em escola. Eu sou contra isso, né? Mas aqui não é aceitável que se faça isso. Mas há países do mundo em que, mesmo que você não tenha a permissão escrita, não esteja na regra, há uma permissividade em relação a isso, né? Então, no caso do professor batendo no Chiaki, dando com o leque na mão dele, na cabeça, isso efetivamente está acontecendo, né? É um bater que está acontecendo. Então, o Chiaki está meio perdido e ele não sabe o que vai fazer da sua vida, e ele é dispensado pela sua ex-ficante namorada, que é uma moça rica também. A família dela é uma família dona, né, de uma fábrica de instrumentos musicais. Ele é dispensado por ela, e ela diz que ela não fica com perdedores, que ele é um perdedor, né, porque não tem objetivos na vida. E aí ele toma um porre e a Nodame, né, o encontra caído na porta. A Nodame era vizinha de porta dele, eles não se conheciam, eles não sabiam. E aí no outro dia ele acorda na casa da Nodame, que parece uma lixeira, né, entupida de lixo. E aí começa a relação dele, em que o Chiaki, mesmo contra a sua vontade, né, isso é abaixo da sua dignidade, ele é aquilo que eu chamo de Oresama Gai, ele é extremamente orgulhoso, ele é imperativo, ele acha que todo mundo tem que fazer aquilo que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Ele acaba meio que adotando a Nodame, mas pensando na Nodame como um pet, né? Tem até uma cena em que ela acaba não indo ao jantar na casa dele, né, porque ele acaba começando a fazer jantar para ela todo dia. E ela foi para a casa de outra personagem, que é o Mini, que é o violinista de cabelo descolorido. E aí, para a casa dele não, para o restaurante da família do Mini, que ele tem. A família dele tem um restaurante de comida chinesa, e aí ele fala, ela é como um animal de rua abandonado, quem oferecer comida ela vai, né? É um gato de rua. Mas enfim, né, o Chiaki, ele acaba estabelecendo essa relação com a Nodame, em que a Nodame passa a ver o Chiaki como o amor da sua vida, né? E aí vão sendo introduzidas nesses primeiros 2 volumes algumas personagens que vão estar no início da história e que não necessariamente vão continuar até o final da história o tempo inteiro. Então, nós temos Nodame e Chiaki,
a namorada, o professor Eto, né? A namorada do Chiaki, ex-namorada, né? Que é muito bonita, que é muito elegante, mas que o Chiaki vai dispensá-la mais adiante, porque ela o humilhou primeiro e depois ele paga, né? E a humilha também. Nós temos o Mini, que é um violinista e que tem um caráter muito parecido com a Nodame. Ele é muito criativo, ele é muito inventivo, mas ele não é disciplinado e ele quer ter uma banda de rock, tocar violino eletrônico numa banda de rock, mas ele acaba, graças ao Chiaki, descobrindo a paixão dele pela música erudita de verdade. Nós temos o Masumi, que é o timpanista, né, que toca a percussão e que é, né, uma personagem que é gay, né, e no mangá se referem a ele muitas vezes no feminino, e aí há essa espécie de complacência, meio deboche, e Masumi é uma personagem cômica, é uma dramédia, o mangá, ele tem um grande afro, então tem uma hora que Mini pega ele pelo cabelo e tira essa peruca, porque acho que é um disfarce, porque ele também é apaixonado por Chiaki, e ele quer disputar Chiaki com Nodame, Nodame começa a receber umas ameaças de morte e coisas assim que ela não sabe de onde vem, e o Mini ajuda, né, porque Nodame está ajudando o Mini, porque ele vai fazer uma prova, ele não pode ficar reprovado de novo, e ele precisa de um piano que acompanhe o violino, e no final das contas não vai ser bem a Nodame que vai acompanhá-lo, né? E o Chiaki, né, ele vai ter, né, Nodame invade a vida do Chiaki tinha uma vida extremamente organizada, mas muito triste, muito depressiva, muito solitária, longe da mãe, longe do pai, com esse medo que é doentio, né, de voar, e essa necessidade que ele tem de sair do Japão, porque como você vai ser um grande músico sem sair do Japão, sem ir para a Europa, sem ir para Viena, né, para Paris, enfim, para Berlim, e ele precisa ir, mas ele não tem força, e nessa relação com Nodame ele vai conseguir superando os medos dele, mas eu não vou adiantar nada para vocês, ainda que na Netflix você tem o dorama, que eu amo, né? E tenha também o anime, se não me engano, tá na Netflix, as 2 temporadas do anime, então vale a pena ir lá assistir, né? Três temporadas do anime, né? Eu lembrava de 2, mas são 3, né? Antes que eu fale de novo errado mais uma vez. E não é essa coisa de 11 episódios, 12 episódios. A primeira temporada é 23 episódios. E aí depois você vai terminando. E o anime, ele é extremamente fiel ao mangá, porque, né, ele vai acompanhando. Aí quando vem a última temporada, o mangá tá terminando. Só faltam os Gaiden. Então a história já tá fechada. Já o dorama, ele vai ter mais dificuldade para acompanhar, ele é muito mais criativo, resume muita coisa. Assim, né? As personagens que aparecem já nesse primeiro volume, que equivale a 2, né, volumes originais. Nós temos o professor Stressman, que é um professor convidado, um grande maestro alemão, que vem para o Japão dar aula lá na faculdade, e ele é inimigo do Vieira, né? Essas inimizades no meio acadêmico, no meio musical, elas existem porque, inclusive, o Stressman não vai no princípio, ele vai recusar ser professor do Chiaki, porque ele odeia o Vieira, né? Então, se ele é fã do Vieira, ele não quer nada com ele. E o Stressman é outra personagem que a Tomoko Ninomiya vai comentar no final, nesse texto final, dizendo que o Stressman talvez, né, pareça problemático porque ele é um assediador de mulheres, né? O Chiaki, ele acaba entrando em choque com o Stressman porque ele acha que Stressman quer levar Nodame inocente para um motel, e então ele salva Nodame, né? Não vou dizer como, mas ele salva Nodame, e possivelmente era isso que ia acontecer. Mas o Stressman, ele decide criar a orquestra especial, a S-Orquestra, né? Que acaba depois sendo um lugar de experimentação, né? Em que o Chiaki vai ser o regente dessa orquestra. E é muito legal a forma como a orquestra vai sendo desenvolvida, e outros músicos, né, vão chegando para a orquestra, e por aí vai, né?
e como o Chiaki vai aprender, né, com isso, né? Por isso eu estou falando, o protagonista de Nodame Cantabile não é a Nodame, é o Chiaki. É principalmente a mudança que se opera nele, para que ele seja mais tolerante, menos elitista, vença seus medos e aceite que ele se apaixonou por uma mulher caótica, que é tudo aquilo que ele não imaginaria numa mulher, né? Nodame tem uma casa imunda, Nodame toma banho a cada 2 dias, lava o cabelo a cada 5, ele vai, né, tem uma hora que ele vai dar banho, né, vai lavar a cabeça da Nodame, porque a Nodame está fedendo, e mais adiante, num volume posterior, né, quando aparece uma personagem que se apaixona por Nodame, que é um rapaz de uma família muito tradicional, que é um dos músicos dessa orquestra, e ele acha que Nodame é uma dama, ela está sempre vestida, usando vestido, ela não usa roupas decotadas, ela está sempre, né? Aí o Chiaki fala, isso é porque usar vestido é mais fácil, uma roupa só, ela é preguiçosa, ela não quer montar um look, ela quer pegar uma coisa, uma peça só, joga no corpo e vai. Assim, Nodame é caótica e é uma personagem adorável, e nessa edição especial aqui, a autora agradece a mulher que serviu de molde para ser a Nodame. Nodame, na vida real, ela existe, ela tem um nome, ela é uma pessoa. É claro que esta é uma obra de ficção. Coisas boas da edição da MPEG, coisas a elogiar, né? Há uma quantidade grande, né, de notas. Eu vou pegar meu caderninho, onde eu fiz algumas observações, para que eu não esqueça de nada. Caderninho do sindicato, né? Há uma série de notas, né, e essas notas são importantes, né, porque o mangá é cheio de referências culturais, programas de TV japoneses. Nodame, né, tem um amplo conhecimento, né, dessa programação de TV, tem referência a programas de TV, a mangás antigos, a uma série de coisas. Então, por exemplo, nesse primeiro volume, além desses programas de TV que são referenciados até com as suas músicas, porque Nodame lá com seu professor tutor, né, ela estava ensaiando e faz referência, nós temos uma referência a Glass Mask. Eu considero a terra do Koshien, né, que é o templo do beisebol juvenil japonês, né, de mangá. Todo mangá de beisebol vai falar do Koshien, porque o final do campeonato de beisebol entre as escolas é no Koshien. Eu acredito que ali seja uma referência a Touch. Há uma referência ao Murasaki Nobara no Hito, de Garasu no Kamen, de Glass Mask. Essas referências estão todas no mangá da MPEG, então tiveram um cuidado muito grande em botar as referências culturais. Mas eu vi uma referência que escapou e que tinha escapado a mim também. Quando a Nodame leva um kotatsu para a casa do Chiaki, contra a vontade dele, né, que é aquela mesa baixa, que tem um cobertor quentinho de aquecimento, que é, né, das casas tradicionais japonesas, e o Chiaki pensa que ele sempre morou em casas, né, em estilo ocidental, nunca houve aquilo, que ele só via kotatsus na televisão, na casa de outras pessoas. E aí aparece uma silhueta, né, de um programa de TV, aquilo ali é Sazai-san, a silhueta do cabelo da personagem, é Sazai-san, que é, né, é o anime com o maior número de capítulos já exibido, etc. Começou a ser publicado, se não me engano, em 1946 ou 47, não fui checar a data, né? De autoria feminina, e Sazai-san começa solteira, depois ela se casa, tem filhos, e Sazai-san vira ali, né, a família da Sazai-san vira um símbolo dessa família da era Showa, família de classe média baixa, lutadora, trabalhadora, com seus filhos, e que mantém, né, essa estrutura que seria a estrutura da família tradicional japonesa. Então ali é Sazai-san, com certeza, a silhueta, mas aí escapou, mas enfim, eu não tô criticando, porque uma coisa ou outra pode escapar. Até porque, por exemplo, a edição japonesa da Del Rey, ela não coloca nenhuma referência. Eu sei que, por exemplo, numa edição que virá, vai ter uma referência ao túmulo dos vagalumes. Deve ser no próximo volume, porque é coisa do começo do mangá, né? Acho que é quando a Nodame passa a ser aluna do professor Eto. E
E é ele que vai botar Nodame, assim, começar a ajustar Nodame para que ela consiga desenvolver seu talento. Então, é coisa que está por vir, né? Mais adiante, quando ele vai ter referência a Rosa de Versalhes, vai ter referência a uma série de mangás. Então, assim, eu espero, né, que essas referências estejam lá, elas não se percam, né? Há as notas culturais também, algumas notas eu sei que são da editora dessa edição, outras notas, como aquelas que são referentes ao mundo musical, elas vêm do mangá original. Agora, há algumas questões assim complicadas, né? Tem um balão lá na página 174 em que o Chiaki está falando com o Mini e aí fala assim: som que o grandioso eu tocar. Eu acredito que aí saiu errado, que era o som grandioso que eu tocar, né? Eu acho que deveria ser isso aí, a estrutura da coisa. Faltou uma nota, essa nota eu senti falta porque eu fiquei assim muito confusa quando eu estava assistindo, que Nodame está assim, né, entre a cruz e a caldeirinha, né? Essa seria, né, a expressão antiga brasileira, né? Então você está ali, né? Você vai para a fogueira ou você vai para a cruz, vai morrer de qualquer jeito, né? E aí fala machado de ouro ou machado de prata. Eu não entendi, mas é uma referência a um conto chinês. Isso está lá mais adiante, né? E tem também uma coisa que eu acredito que venha da tradução correta, né? A mentira o Chiaki mente para Nodame, a mentira é a porta de entrada para o roubo, né? Aí eu lembrei de uma fala de Vale Tudo, que vem da novela original, mas parece que no remake está sendo usado como bordão, né? A mentira, né? Quem mente rouba e quem rouba mata. Então a Nodame fala, a mentira é a porta para o roubo, né? Mas isso certamente não tem nada a ver com a novela. A edição é muito boa, eu não gosto do volume ser tão grosso, mas eu entendo o motivo e a edição comemorativa foi nesse formato aqui, 13 volumes. Eu acho difícil de manusear sem quebrar a lombada, né? Mas é a opção que se tem, né? E aí, assim, você tem que abrir muito e coisa e tal. Eu acho desconfortável, da mesma maneira que eu não gosto da sobrecapa, mas aí é um gosto meu. Agora, algo que é uma crítica mesmo, porque isso me lembra do passado, né? E de um passado que não é muito bom. E aí tem uma inconsistência na adaptação, essa inconsistência realmente eu acho muito ruim, eu espero que a editora corrija isso, porque ficou feio de verdade. Vou pegar a edição americana aqui, a edição americana, né, ela abre aqui com aquela notinha que eu li da autora, mas no outro lado ela tá assim, honoríficos. Nos mangás da Del Rey, você vai encontrar vários honoríficos japoneses, deixados intactos pela tradução. Para aqueles que não são familiares com o japonês, o uso desses honoríficos é muito importante, né? E diferem muito dos honoríficos americanos. E vamos apresentar uma breve explicação. Então, assim, ó, eles botam aqui. Isso aqui já resolveu o problema, tá? Isso aqui já resolveu o problema. Ah, Valéria, mas o leitor comum não se importa com os honoríficos. Se não se importa, você pode deixar sem. É melhor deixar sem. É melhor deixar sem qualquer coisa. Por que eu estou falando? Porque escolheram o uso capenga e a JBC fazia isso. A JBC fazia isso. Por isso eu não comprei a nova edição de Fruits Basket. Por isso não, né? Porque mantiveram a censura. Não fizeram. Houve uma censura em Fruits Basket que eles não corrigiram na edição nova, mas enfim. Então, por exemplo, Sama, San, Chan, Kun. O Sama denota, né, um respeito maior. Por exemplo, a namorada do Chiaki, que é rica, que é do pessoal da divisão de canto lírico, etc. e tal, ela fala Chiaki-sama. Eles se tratam de forma muito, muito formal e muito honorífica. Eles não é nem san, é sama. Da mesma maneira que ele também a trata de forma muito... A tradução colocou os dois, né, conversando de forma muito coloquial. Essa diferença
ela tá ali no mangá, ela faz parte do mangá, chama ela de Sama. O Chiaki, ele é senpai da Nodame, ele é senpai do Mini, ele é senpai do Masumi, ele é senpai do Mini porque o Mini ficou reprovado, né? E a Nodame se refere a ele como Chiaki senpai, e todo mundo praticamente o chama de Chiaki-sama ou Chiaki-senpai, a depender de quem seja, né? E aí a tradução coloca a Nodame falando com o Chiaki e chamando o Chiaki de veterano Chiaki. Gente, ninguém no Brasil, dentro de um ambiente universitário, chama o coleguinha de veterano fulano. Tá? Nem chama o coleguinha de calouro fulano. Você chama até o fulano que é o calouro de bicho. Bicho, vem aqui, né? Bicho é o calouro, né? Isso acontece, mas ninguém chama de veterano. Então, assim, se você não usa no Brasil, por que não preservar o senpai? Ou esquece que aquilo está ali. Esquece. A gente já está em 2025, não temos necessidade disso. Ou coloca uma nota explicativa no início, resolve-se o problema. Né? Uma folhinha lá no início, acabou, está explicado. Aquilo mantém, né? Aquilo é importante para entender as hierarquias dentro do ambiente japonês. Aquilo não é um adereço. Eu sei que existem linhas dentro da tradução, até porque eu tive que ler um artigo sobre isso para fazer um prefácio de livro, em que se parte do princípio que o importante para o leitor final é ter acesso à mensagem, à ideia. Não necessariamente você precisa ter acesso ao conteúdo cultural. Você não quer isso. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas talvez não seja leitura padrão. Agora eu quero uma uniformidade, porque qual é o problema? Nodame chama Chiaki de veterano Chiaki. Nodame o chama assim. Só que outros o chamam de mestre Chiaki. De onde saiu isso? Aí eu fui até o mangá original, eu fui até a página da Kiss, tem aberto o primeiro capítulo, que é logo no início já começa esse problema. Então, no mesmo quadro ali, uma das meninas, lá vem Chiaki-sama. Aí a outra, Chiaki-senpai, na tradução da MPEG, que é a adaptação, na verdade, mestre Chiaki, um colega de escola não chama outro de mestre, nem no Japão isso não acontece. Você chama de senpai porque ele é o senpai. Ele é o aluno que veio antes, né? Ele é o seu veterano. Que escolha foi essa? Nodame chama o Chiaki de veterano Chiaki e os outros chamam de mestre Chiaki. E por que, por exemplo, né, não preservar esses honoríficos? Mais adiante, quando a gente já tem o ensaio da S-Orquestra, aparece um rapaz falando: ele me humilhou na frente da senhorita Kaoru. De novo, no Brasil, ninguém chama a coleguinha de faculdade, de escola, de senhorita, nem de senhor. A gente não usa isso. Então, assim, ou não bota nada, ele me humilhou na frente da Kaoru. Pronto, resolvido. Não vai botar Kaoru-san? Então resolve, da Kaoru. Você não precisa colocar algo que em português não soa nem arcaico, soa ridículo, tá? A gente está em 2025, MPEG, não precisa dessas coisas, tá? A edição de vocês é muito boa, é muito bonita, é muito bem feita. Vocês não precisam dessas coisas, a gente já supera isso, ou usa os honoríficos e explica porque está usando, com uma nota no início, ou não usa, não inventa. O Chiaki não é tratado pelos colegas como mestre Chiaki, ele é Chiaki-senpai. E da mesma maneira que uns tratam, a Nodame trata também Chiaki-senpai ou Chiaki-sama. Não precisa disso, tá? Não precisa disso. Enfim, foi algo que me incomodou profundamente na leitura, né? Porque torna isso a leitura capenga. De resto, o texto flui muito bem. Houve o problema também na marcação do nível de formalidade. O Chiaki é um sujeito formal. Ele não é um cara informal, né? Isso tá no dorama, né? Isso não vi no mangá, né? Talvez tenha sido criado no dorama. A primeira interação dele com o Mini, se não me engano, o Mini o chama de você, e aí ele vira e fala:
Você me conhece, eu lhe dei permissão, né? É como tu e vous no francês, né? Você tem até o verbo, né? Tutoar. Eu posso te chamar por tu, né? Porque o correto, você está se aproximando de uma pessoa que você não conhece, é vous, né? No italiano é a mesma coisa, né? É lei. Você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com ela, você não pode chamar a pessoa de tu. Você não, tem que ter um afastamento aí. No japonês esse afastamento é maior ainda, porque há níveis maiores de hierarquia e graduação. Então, assim, é a minha crítica à edição, né? Houve talvez esse escorregão naquele balão ali que a coisa ficou truncada. E eu fiz uma leitura atenta, por isso eu demorei tanto lendo. E essa questão do uso dos honoríficos e do nível de formalidade, ela se perdeu. Dá tempo de consertar isso, né? Escorregou no primeiro volume, não escorregue nos outros. Ou, se não vai usar, tira tudo. Mas, de qualquer maneira, né, agradeço a MPEG por mandar essa caixa com os mangás. É a primeira vez que eu recebo uma caixa com materiais de uma editora. Vou tentar dar uma olhada em tudo e, de repente, num programa futuro, falar sobre isso, né? Falar sobre aquilo que eles me enviaram, principalmente o Girl Crush, que é um mangazinho que eu sei que está fazendo sucesso no Japão, né? A MPEG tem anunciado coisas boas, tem feito boas escolhas, então eu pretendo ver se eu falo sobre isso, só que já vou voltar a trabalhar e a minha rotina é trabalho, criança e saúde, família. Isso realmente às vezes não me permite estar aqui fazendo vídeos com a frequência que eu gostaria de fazer. E agora eu vou falar de algumas outras coisinhas pequenas para terminar o programa, né? Porque eu vou, como eu falei, para o Anime Summit de novo, né? Com a minha menina. Hoje eu acordei com a notícia, né? Foi dado pelo Mangá Mogura lá no X, Twitter, né? Strobe Edge, né? Da Yu Sakusaka vai ter uma série de dorama em 2 temporadas. Ela foi anunciada. Não vi, né, quem vai fazer, se vai ser Netflix ou algum canal japonês, mas não vai ser nenhuma temporada, vão ser 2 temporadas. O Strobe Edge foi o primeiro grande sucesso da Yu Sakusaka. Tem filme para o cinema, mas não tinha nem animação, nem dorama. Veja, né, a sorte da Panini, né, porque é sorte, né? A Panini decide lançar o Strobe Edge, porque ela começou lançando mangás mais recentes da autora, Furifura, Aoharu Ride, por aí vai. E agora anunciaram um dorama de Strobe Edge. A Yu Sakusaka, ela é talvez a mais competente nesse momento, autora de romance, né? Shoujo romance escolar, que é o grande gênero do shoujo mangá, né? Sempre foi, praticamente desde as suas origens. E ela é muito competente, mas os últimos mangás dela não têm feito aquele sucesso estrondoso que Strobe Edge, Aoharu Ride e Furifura fizeram. Mas ela sempre vende bem, ela sempre aparece, né? Cada volume que ela lança sempre aparece entre os mais vendidos. Então, de repente, daqui a pouco vão anunciar mais coisas da Yu Sakusaka, porque o dorama de Strobe Edge vai atrair atenção de novo, né, para materiais dela que não receberam adaptação para animação, nem para dorama, e por aí vai. Ela terminou recentemente um mangá e começou recentemente um novo mangá. Então ela está sempre trabalhando, ela para muito pouco, e ela é a mulher dos mangás de média, de duração confortável, eu diria, né? Pelo menos para mim. 10 volumes, 12 volumes, contei a história, terminei e acabou. Acabou e passa para outra, e ela não foi ainda sufocada por nenhum dos seus grandes sucessos. Ela tem saído de um sucesso para outro, e foram 3 grandes sucessos, né, em cadeia. Tem saído de um grande sucesso para outro, sem ficar ali grudada, naquela história do grudada no seu sucesso grande, aí eu não consigo fazer outra coisa, né? Ela tem, assim, e é isso que eu admiro nela, né? Ela é muito produtiva e ela consegue sucesso e ela não fica ali esticando os seus mangás desnecessariamente. Então isso é legal, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Então está acontecendo hoje aqui em Brasília, né, o Anime Summit.
de todos os eventos que eu estive, né, eu acho que esse é o mais fraco. Na Brasília, durante algum tempo, teve uma convenção que chamava Kodama, e o Kodama era muito bom, né, era uma convenção muito rica, ainda, né, de uma época em que você não tinha os streamings, em que você não tinha muita coisa, mas a gente recebia, né, vinham lojas de São Paulo que vendiam mangás, que vendiam produtos, né, lojas da Liberdade, a gente tinha concursos, não somente concurso de cosplay, que continua acontecendo aqui em Brasília, agora no Anime Summit, mas tínhamos outros concursos, né, de conhecimentos sobre anime, mangá, havia palestras, havia exibições de anime, e o Anime Summit ele é muito palestra de dublador, basicamente isso, né? E há algumas atividades extras, né, que são interessantes, né, para os mais jovens. Eu sou a velha que está lá observando, que já viu muita coisa. Mas eu acho que o evento esse ano está mais pobre, embora uma parte dele esteja muito mais rica, né, que é a parte dos artistas, né, do pessoal que vem ali vender suas artes, apresentar seu trabalho. Essa parte está muito boa, está muito grande, né? Essa feira, né, com vários artistas, essa parte é muito legal, vem gente do Brasil inteiro, né? Embora muita gente seja aqui dos arredores mesmo de Brasília, e com estilos artísticos diferentes. Alguns pintam quadros, fazem escultura, desenham, tem mangá, tem ilustração, tem fanart, tem coisas que são produções próprias, outras nem tanto. Então tem um pessoal assim muito bom, né, expondo, mas de resto acho que faltou muita coisa. Faltou um stand da escola japonesa, né, que a gente tem aqui, de línguas, de outros cursos. Faltou o NB, que geralmente se faz presente nesses eventos, o pessoal de língua japonesa, né? Faltou assim, né? Tá rarefeito, e ao mesmo tempo tem uma área enorme dedicada a tatuadores. Então eu realmente não entendi, né? Por que tem uma feira de tatuadores, assim, acho que são uns 15 a 20 standzinhos, né? Só com tatuadores fazendo tatuagens ali na hora. Eu sei que tem gente que curte tatuagem, né? Mas o evento é um evento de cultura japonesa, e há 2 palcos, e os palcos estão meio esvaziados, assim, né? Eu senti parte de coisas mais legais. É claro que o Festival do Japão aconteceu no mês passado, né, em junho, então o Festival do Japão já deve ter trazido muito mais gente. Eu acabei não indo ao Festival do Japão, perdi esse ano, então o Anime Summit parece mais acanhado, né, do que ele foi em outros anos, né? E é uma pena, né? Porque passou a ser o grande evento aqui, e nenhum desses eventos de anime, mangá, etc., me parece melhor do que o Kodama foi nos seus primeiros anos, né? Quando nem era no centro de Brasília, ainda era lá em Taguatinga, né? Que é uma das cidades satélites, e depois migrou para o centro de Brasília, até que acabou, né, no final das contas. Eu até tinha outras coisas para falar, mas vou ver aqui se gravo um outro programa durante a semana. Tentarei gravar, e aí eu trago outras questões. Eu preciso urgentemente fazer um programa sobre as personagens tipo, né, assim que eu chamo, né, de shoujo mangá, né, até porque às vezes eu uso termos Ojo-sama, né, Ore-sama-gai, né, essas coisas assim. E é interessante explicar, né? Explicar e ilustrar, né? Olha só, lembra de tal mangá assim? É esse tipo de personagem, né, que está ali. Eu preciso fazer isso, e ia fazer nessas minhas férias, mas porque as férias acabaram e eu não fiz nada. Mas enfim, pessoal, muito obrigada por terem assistido até o fim o programa. Se você já comprou seu volume de Nodame Cantabile, gostou da leitura, não gostou, ou discorda, né, dessa questão dos honoríficos, acha que usar senhorita, veterano, etc., é o que mais se aproxima das necessidades do público leitor, deixa nos comentários, né, faça o seu comentário aí sobre Nodame. Se você não comprou, eu vou deixar um link, né, para o Amazon para compra de Nodame Cantabile e de Strobe Edge também, né, para quem se interessar. E aí, se vocês clicarem no link, vocês ajudam o Shoujo Café e o ShoujoCast, né, de alguma maneira a se sustentar.
Não que eu não vá continuar produzindo, se houver compra ou não, eu vou continuar produzindo enquanto eu achar que eu tenho alguma coisa a dizer, estou contribuindo para alguma coisa. Eu queria recomendar um vídeo que eu assisti hoje de manhã do canal Otaki, né? O menino lá ele faz um trabalho muito bom, muito bom, né? E ele fez um vídeo que certamente vai gerar controvérsia, que tem o seguinte título: Cavaleiros do Zodíaco é um shoujo, a influente arte Bishonen de Masami Kurumada. Então, um vídeo polêmico, mas ele argumentou muito bem, ele trouxe lá, né, as suas evidências, né, para defender essa ideia, e eu achei excepcional, né, o vídeo. Aliás, o canal é muito bom, é um canal pequeno também, né, mas que merece crescer, porque o rapaz que mantém o canal, eu não sei o nome dele, não sei mesmo, né, não é nem pouco caso, porque ele faz um material muito bom. Ele pesquisa muito bem, né, ele mostra as suas fontes, ele traz, né, discussões polêmicas, né, que você pode concordar ou não com ele, mas ele te mostra as fontes que ele usou para sustentar seus argumentos. Então, assim, esse vídeo de Cavaleiros do Zodíaco é muito bom, e ele tem outros tantos vídeos assim muito bons. É um canal que merece crescer muito, merece crescer, porque a gente precisa de canais que ofereçam, né, conteúdos que realmente sejam relevantes e que não fiquem falando mais do mesmo, né? Talvez o meu canal seja esse tipo, fala mais do mesmo, mas enfim, né? São tantos anos falando que às vezes a gente acaba se repetindo mesmo. Assim, algo que eu gostaria de comentar, né? Saiu o resultado do Prêmio Eisner, que é um prêmio importante para os quadrinhos, né, mundiais, né, principalmente os quadrinhos norte-americanos, e uma brasileira, né, a Bilks Evelyn, ela ganhou, né, o Eisner de artista, de melhor artista arte finalista. Tá? São pouquíssimos brasileiros, né, a ganhar esse prêmio. Né? E ela é uma artista muito competente, ela já tinha sido indicada antes e ela finalmente ganhou. Isso é muito legal. Tinha um outro brasileiro indicado, mas ele não ganhou na categoria dele. E o Junji Ito, ele entrou para a galeria, né, do Eisner, então que coloca, né, aquela galeria de honra, né, tipo a Calçada da Fama, onde você tem, né, grandes autores de quadrinhos e autoras em pequena quantidade, né, pertencem a esse clube seleto. Ah, mas é um reconhecimento do quadrinho, não sei o que, nos Estados Unidos? É um reconhecimento, mas é um reconhecimento normalmente, né, de gente que merece, principalmente quando a gente do mangá é gente que merece. E o Junji Ito, ele constrói a sua carreira principalmente a partir do shoujo mangá. Ele publica, né, muito do material que ele publica em revistas shoujo, né, porque há revistas shoujo especializadas em terror horror, mas terror horror não é um gênero que me atraia, né? Eu só vou ler alguma coisa ou assistir alguma coisa de terror horror se eu for chamada para lá por um motivo extra, por alguma coisa. Ah, é porque é uma história que tem, né, história que tem algum fundo em algum momento específico da história mundial, japonesa, etc., vale a pena olhar, ou por alguma questão, né, discussões de papéis de gênero, eu vou lá olhar. Fora isso, eu não vou não. Tipo, eu assisti A Bruxa no cinema por conta disso, né? Ah, é um filme de terror histórico, vamos lá ver, né? Aí eu fui assistir, acho que A Colina Sangrenta, né? Porque também é histórico, é ruim pra caramba, mas enfim, né? Tem o Tom Hiddleston, muito bonito, mas o filme é ruim. Enfim, gastei meu dinheiro à toa. Na época, assim, não é meu gênero favorito, mas o fato de não ser meu gênero favorito não faz com que eu não reconheça as qualidades do Junji Ito naquilo que ele faz. E ele foi, né? Agora ele faz parte do hall da fama, né? do Eisner. Então acho que é isso que eu queria falar agora. E obrigada por terem assistido até esse momento. Se quiserem deixar o like, eu agradeço. Se quiserem deixar o dislike, também agradeço. Tudo gera engajamento. Se você quiser, né, deixar um comentário para ajudar a engajar o vídeo, para que ele possa ser assistido por mais pessoas, de repente, vamos combinar um comentário. Coloque lá, né, Veterano Chiaki, por favor, né, e aí eu vou saber que você chegou até esse momento.
Tchau, tchau, então, e até o próximo ShojoCast. Até lá!